projeto ele tem que proporcionar conforto, né? Porque a luz ela tem um poder de dar conforto, de proporcionar boas sensações, Sim. de contribuir com a saúde e também de atrapalhar, né? Como eu sempre falo, né? Que às vezes você coloca uma luz inadequada e você começa a dormir muito mal, porque aí você não sabe por quê, né? Por que eu tô perdendo tanto sono? Sim. Mas como que tá a luz da sua casa? Como que tá a luz da empresa onde você trabalha? Né? Que horas você se desliga disso? Sim. Né? Ela atrapalha? Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje nosso time aqui, Tudo bom, pessoal? Beleza. Boa noite, pessoal. Um abraço pro Carlão, que hoje não está aqui conosco. Mas alguém já se Mas apoderou da cadeira dele, já. Olha aí, Perdeu ó. a cadeira, papito. Fica no Sergipe aí, ó. Ficou sem cadeira. Hoje, mais um episódio especial, mais uma convidada ilustre, Emily Gondim, arquiteta, empreendedora, especializada em lighting designer ou designer de iluminação, né? Show. Seja bem-vinda, Emily. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Vou falar do que eu mais gosto de falar, né? Às vezes, bebendo um vinho com os amigos, eu falo de iluminação. Quando eu vejo, estou montando um projeto já. Que legal. Demais, hein? E o pessoal vai ficar ligado hoje que é um assunto com muita profundidade. A gente estava conversando lá fora que quando você fala de iluminação, você fala de qualquer ambiente. Aonde você vai, você fala de iluminação. E é bem específico. Então, hoje... E tem uma profundidade que vocês não imaginam, né? A gente fala de iluminação, acho que é só pôr uma luz ali, clarear. É um plafond Só ali. um plafond no meio do ambiente. 20 por 20 tá ótimo, sobrepor. Aguarde que hoje ela está aqui para falar com a gente. Certo, Du? Vamos embora. É isso aí. E para começar, fala um pouquinho pra gente de como você chegou a design de iluminação, como que foi aí um pouquinho da sua jornada. Eu tenho uma história interessante com a iluminação, né? Na verdade, começou na faculdade mesmo. No meu primeiro contato com o projeto arquitetônico, eu lembro que eu fiz um hotel e daí a gente fez umas formas orgânicas, né? O projeto bem orgânico, pensei nos acabamentos, eu sempre fui muito detalhista com o projeto. Pensei nos acabamentos, no mobiliário, de designer, né? Assinado. E daí o meu professor me fez pensar como que seria evidenciado, né, tudo isso. Como que você vai destacar essas formas orgânicas, esse mobiliário, esses revestimentos. Daí na hora eu buguei um pouco, ponto né? de interrogação, né? Você fala. Então, como? Com a iluminação, né? Você tem que pensar na luz artificial, porque tem ambientes internos. Durante a noite também, como que essa edificação vai ser vista, né, da parte da fachada. E daí a gente começou a estudar a iluminação para aquele projeto e eu fiquei apaixonada, fascinada. E já coloquei como meta que eu iria fazer especialização em iluminação aqui em São Paulo, na Belas Artes, né? Então já determinei que seria dessa forma. E daí começou a minha relação com a iluminação. Que bacana, que legal. legal, né? Pra você ver que... Assim, a gente tava conversando lá fora, né? Que você tem arquiteto e você tem essa parte de iluminação, né? Que eu acho que andam junto mais a parte da automação, né? Que nem você falou, né? Sim. Eu queria até te perguntar, como que funciona essa parte de automação com a iluminação? Andam junto? Andam juntos, né? Porque geralmente, quando você faz um estudo luminotécnico, um projeto, você pensa em várias cenas, várias sensações que você quer proporcionar para o usuário, né? Seja ele um projeto residencial, corporativo, restaurante, loja. Você sempre quer, nosso objetivo é proporcionar sensações, né? Conforto para quem vai utilizar aquele espaço. E aí, quando a gente liga com a automação, a gente consegue ter mais eficácia, né, no projeto. Ele se torna mais eficiente, né? A gente consegue realmente criar vários cenários. Então, por exemplo, às vezes num ambiente de cinema, num ambiente residencial, você cria uma luz para assistir o filme, uma luz
que pode ser uma luz do dia a dia, né? Então, são vários sistemas num ambiente só. Imagina se você tiver que usar um sistema manual para ligar tudo isso, né? Uma forma que não é tão prática no dia a dia. Então, por isso que é Até para importante. transitar entre esses perfis, né, de Sim, iluminação. sim. Então, é muito importante a gente associar a iluminação à automação. A gente sempre trabalha junto, né? Os meus projetos luminotécnicos, eles sempre vêm com automação. A gente sempre tem a planta onde tem indicação de pontos, né? De luminária, falando mais de técnica. E daí tem a outra planta que tem só fontes e automação. Então, a gente sempre pensa nisso no projeto. Já oferece isso para o cliente, né? Cara, é muito bacana. É um mundo novo, né? Essa parte de... pelo menos pra mim, eu acho que pra muitas pessoas aqui que vão estar assistindo a gente, né? É um mundo novo, como se fala de uma pessoa falando especialista, até né? nesse mundo novo, né? Eu sinto que, assim, hoje a gente tem... tá aparecendo novas profissões, novas especializações, né? O design de iluminação. Eu não sei quão novo né? Mas até para os leigos, para as pessoas saberem o que é o light designer, o que é o design de iluminação. Importante, é verdade. De uma forma, assim, resumida e clara, né? A gente estuda as formas da luz se comportar no ambiente, o que ele vai proporcionar para quem vai utilizar aquele espaço, como eu falei agora há pouco, né? Então, a gente estuda a luz mesmo, né? Então, a gente, no nosso caso, a gente sempre pensa que o projeto, ele tem que proporcionar, assim como na arquitetura, na engenharia, o projeto ele tem que proporcionar conforto, né? Porque a luz, ela tem um poder de dar conforto, de proporcionar boas sensações, Sim. de contribuir com a saúde e também de atrapalhar, né? Como eu sempre falo, né? Que às vezes você coloca uma luz inadequada e você começa a dormir muito mal, porque aí você não sabe por quê, né? Por que eu tô perdendo tanto sono? Sim. Mas como que tá a luz da sua casa? Como que tá a luz da empresa onde você trabalha? Né? Que horas você se desliga disso? Sim. Né? Ela atrapalha muito. Uma pessoa que tem muita dor de cabeça, assim, isso também pode influenciar? Uma luz muito Com forte certeza. na vista? Muito forte o formato dessa luz, sabe? Imagina se você trabalha num local que você tem uma luz de foco em cima de você o dia inteiro. Você vai ter uma dor de cabeça absurda, porque é uma luz que gera sombra, gera um cansaço, né? Uma fadiga. É uma luz determinada para decorar, para destacar, evidenciar. Os famosos... algumas pessoas que vão assistir vão dar risada disso, porque eu falo isso nas minhas palestras. Os trilhos, né? Eu tenho um certo preconceito com trilho. Por quê? Porque o trilho geralmente é uma luz de foco, né? De direcionamento para focar, destacar algo. Você pode utilizar ele até em um ambiente, sei lá, como luz geral, mas saiba utilizar. Não coloque um trilho em cima de uma mesa corporativa ou um trilho em cima de uma pessoa, assim, eu tô sentada numa poltrona no sofá e tem um trilho em cima de um spot, né? Direcionado para mim. Lembre-se que todos vocês já têm luz, né? É. Não precisa Não precisa ser evidenciado, é verdade. Então, assim, você tem que saber utilizar, né? Fazer da forma correta a iluminação. Então, a gente pensa muito nisso, né? No conforto, se aquilo vai atrapalhar de alguma forma o dia a dia do usuário. Então, é isso. Estudo, né? Exatamente. Falando em estudo, eu ia até te perguntar como que é na prática. Que eu acho que é uma coisa importante, né? Porque, assim, qual que é o seu cliente final? É arquiteto? É cliente... Então, eu até ia perguntar se isso vem junto, por É. exemplo, com a parte de design de interiores, né? É importante Se é isso, um projeto à parte, em que momento né? que eu procuro um profissional? É. É o arquiteto que procura? Como que funciona na prática? O meu cliente geralmente é o arquiteto ou o engenheiro, construtora, também atendo algumas construtoras. Geralmente o meu público é esse, né? Porque eles fazem o projeto de interiores ou arquitetônico e aí me contrata para fazer o estudo luminotécnico. Porque, infelizmente, na faculdade é muito raso, assim, a gente não estuda a fundo, sabe? A iluminação, não tem uma... Assim, gente, eu fiz uma pós-graduação de 2 anos e meio e foi pouco. Eu queria ter feito uma faculdade de iluminação. Sério? E todos os dias a gente Caracas. aprende alguma coisa nova, a gente está estudando. Eu realmente vivo isso, né? No meu dia a dia, eu estou fazendo estudos de iluminação para aprender e aplicar melhor nos meus projetos. Então, imagina só com o conhecimento que a gente tem de faculdade, é muito pouco. Então, é a mesma coisa que você contratar um paisagista para trabalhar com você em parceria, sabe? Porque é muito complexo, né? Como a gente falou no começo, não é só colocar uma luminária no meio do ambiente, a gente realmente estuda,
tem o briefing do cliente, o briefing do espaço, né? Então, eu geralmente trabalho com esses profissionais, eles me procuram, né? E eu preciso, para desenvolver o meu projeto, eu preciso que o arquitetônico e o projeto de interiores, acabamento, esteja finalizado, porque tudo isso interfere na luz, né? Os materiais, se vai ser uma mesa madeirada, escura, se as paredes vão ser preto, tudo isso interfere na luz, né? Então, eu preciso que tudo esteja definido para conseguir trabalhar no meu técnico. É praticamente a última parte. É a última parte. Existe uma faculdade, então. Não existe. Eu ia perguntar Infelizmente. Porque tinha alguma faculdade que oferece esse curso. É uma pós-graduação, pós, mas ainda, pelo que você está dizendo, tem muitas coisas a se aprender. Muitas. Depois da pós-graduação. Sim, eu aprendo diariamente, no meu dia a dia, porque, na verdade, é né? muito rápido, né? Imagina, eu tentar lembrar aqui mais ou menos os módulos que eu fiz, mas envolvia iluminação cenográfica, residencial, comercial, corporativo, muitos nichos, né, que a gente trabalha dentro da iluminação, que é o nicho. Então, 2 anos e meio é pouco, assim, eu sei de alguns profissionais que gostariam de se movimentar para fazer essa faculdade, mas ainda é um sonho, assim, a gente não é uma realidade, mas eu acho que seria super interessante, porque é bem complexo, é mais do que a gente imagina. Aí, assim, você vê a profundidade, porque tudo que nós estamos falando, na verdade, da experiência, né? Sim. Porque é a iluminação voltada para a experiência das pessoas que estão ali naquele ambiente, quer seja corporativo, residencial, empresarial. Mas me surge uma dúvida aqui. Como você disse que o seu cliente é mais o arquiteto, o construtor, você tem dificuldade de entender a necessidade do cliente final para você fazer o seu projeto? Tipo, o arquiteto, de repente, ou não falando mal de um profissional, mas por ele não ter a especificação, ele não pensar em determinadas perguntas que você precisa saber para você fazer o seu projeto. Você tem dificuldade com isso? Geralmente eu dou esse norte pro profissional, né? Já passo o briefing para ele. Quando eles me procuram, eles já perguntam... Ele já vai brifado para falar isso, com o o que cliente. você precisa para a gente trabalhar junto? Daí eu já falo, olha, eu preciso disso, eu preciso conhecer o cliente, eu preciso saber a faixa etária, eu preciso saber a rotina dele, né? Por exemplo, se é um residencial, quantos anos é o casal, tem filhos, eles trabalham em casa... recentemente eu atendi um casal, eles não têm filhos, né? Até citando um exemplo aqui errado. Sim. E foi bem interessante isso, porque o esposo, ele é CEO de uma grande empresa e ele trabalha muito em casa, ele faz muita reunião, faz muita live, sabe? Porque ele é uma pessoa importante, então ele faz muita live para vários canais, enfim. Sim. E ele precisava de uma boa luz para isso, né? Dentro do escritório residencial dele. E ao mesmo tempo, eu tive que pensar que algum momento do dia ele vai desligar, ele vai descansar. E engraçado que a esposa dele falou isso, ele tem dificuldade de desligar. O escritório está dentro de casa. Então, quando ele precisa descansar, ele não consegue, ele fica pilhado, ele não dorme muito, né? Dorme muito pouco. Então, eu tive que pensar nisso, e ali a gente conseguiu. A gente fez várias sensações, né? A luz do descanso, a luz do amanhecer, a luz do trabalho, a luz da live, né? Então, teve em torno de 4 acendimentos no ambiente, a gente conseguiu criar essas sensações. Com automação também. A gente associou isso à automação e deu super certo. Vai ficando mais profunda ainda a coisa. Caraca. Você pensa que é só uma luzinha, né? É só um plafond. Eu vou falar isso a live inteira. 20 por 20. Eu vou falar a live inteira. E aí? Só uma luzinha branca, uma luzinha amarela, um formato arredondado. Formato bonitinho. Ou quadrado. Ou quadrado. E assim, qual que é... Não sei se dá pra você falar a diferença da luz branco quente claro. e amarelo. É assim que Sim. fala? É. Qual que é a diferença, assim, do dia a dia? Por exemplo, para determinado ambiente? Como que funciona? A gente pode até associar os usos, né? Que eu acho que é interessante a gente mencionar isso.
E eu já começo falando para vocês que não existe uma cereja de bolo, tá? Uma receita de bolo, Sim. desculpa. Cada caso é um caso. Né? Exatamente. E eu me deparo com isso fazendo o projeto e eu dou risada, assim, que eu falo, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, né? Mas falando de, assim, mais resumido, né? Mais amplo, o amarelo a gente usa para proporcionar a sensação de aconchego, de conforto, né? De descanso. Então, onde eu quero eu quero descansar, eu quero relaxar, eu quero ter uma conversa agradável. Eu uso uma luz mais amarelada, com um tom mais quente, né? Por exemplo, residencial, recepção, loja, lugar de café, um espaço de café dentro do corporativo. E ali na área de trabalho tem uma luz mais fria, mas aqui, onde eu quero simplesmente conversar com meu colega e descansar depois do almoço, Isso. Aí deixa uma luz mais quente, que não é um problema, é um momento para você descansar mesmo, né? E eu queria abrir um parêntese sobre isso, falar de algo bem polêmico, né, na área da iluminação residencial. Eita, assunto polêmico, a gente gosta um pouco. Porque geralmente, por exemplo, isso acontece muito, né? Tanto com o cliente final como na área dos profissionais mesmo. Iluminação residencial. Na sala a gente coloca luz quente, na cozinha a gente coloca luz fria, né? E aí você chega na cozinha, aquela luz gritando, assim, branca, forte, intensa, porque a luz, a cozinha é uma área de trabalho. Então, tem que ter muita luz. Aí eu sempre pergunto para o meu cliente, né? Ou o arquiteto, ou o cliente final. Mas você cozinha para trabalho ou você cozinha para relaxar? E eu fico essa questão. Aí já vem A o ponto, dúvida, né? ponto de interrogação do cliente agora, né? Não, agora? Mas eu gosto de cozinhar todo dia. Não, mas você quer relaxar ou você quer cozinhar para milhões às de vezes pessoas? ele nunca parou pra pensar nisso, né? Não sei, eu vou pensar. Não, porque se você precisa de muita luz, aí a gente trabalha com a intensidade da luminária, não a temperatura de cor. Com a qualidade da luminária, que aí tem vários fatores que a gente analisa do produto, né? O IRC, que é o índice de reprodução de cores, que é super importante a gente analisar isso na luminária, que é onde realmente a gente consegue identificar a textura, as cores, né? Então, assim, você olha para um prato de comida, que a gente estava falando do restaurante, e você tem prazer em comer, né? Porque você está vendo exatamente como que tá aquele alimento, né? Então, assim, tem vários outros fatores, não é simplesmente a temperatura de cor. Mas aí se eu coloco uma luz branca, azulada, na minha cozinha residencial, onde eu estou em casa para relaxar e cozinhando para relaxar, o que vai acontecer? Eu não vou relaxar, vou ficar ligado, vou sentar depois para comer e não vou conseguir, não estou descansando, né? Então, eu sempre converso muito com os clientes sobre isso, sobre a sensação, o que ele quer ter na casa dele, né? O que ele quer sentir, né? Ele quer ficar ligado dentro de casa? Eu acho que não. Você tocou num ponto interessante. Eu não sabia que existia. O IRC, Índice de Reprodução de cor. Isso. Porque assim, pensa, que eu acredito que aconteça bastante. Você pensou lá no seu cômodo, qualquer que seja, e aí você viu lá os móveis, porra, gostei e tal, esse aqui é bonito e tal. A luz, sei lá, uma cor X, a outra cor Y, não sei o quê, e aí a luz vai chega influenciar. chega em casa e você fala assim, Não é. mas na loja tava diferente. Mandou errado. Mandou errado. Assim, exato. Barraco. Não, mandou errado. Não, na loja era diferente. Não foi esse que eu comprei. Já volta na loja, já. É. Tá errado. Exatamente, gente. E acontece muito isso, né? Essa questão do índice de reprodução de cores. E não só... Você falou de... Engraçado que vocês estão falando, eu vou pensando em outras situações, sabe? Que vai acontecendo. Uma vez também, uma cliente... A gente fez um projeto luminotécnico. E aí tinha um hall de entrada que era uma cor X. Eu acho que era uma cor mais... Tipo um off-white, branco, sabe? Assim, mais claro. E ela mudou para verde. E não nos comunicou. E todo o espaço era verde. Teto, parede. E aí ela ligou falando, olha, tá escuro o espaço. O que tá acontecendo? Não sei, porque a gente fez o cálculo, estudo, né? Tá tudo certo. Então, tem alguma coisa errada realmente. Não, a gente vai aí verificar o que aconteceu. O ambiente todo verde, então, realmente tem uma alteração de cor do ambiente, né? Então, isso vai interferir no resultado de iluminância do espaço, não tem como. Então, por isso que é importante a gente ter informações, né, de todo o mobiliário, de todos os acabamentos, e ter uma boa luz tanto na loja como na residência, né, para quando você comprar o seu móvel e ver ele instalado no local, ficar, nossa, é o meu móvel, combinou com a minha casa. Agora, veio uma dúvida.
Na pós, você estuda também as cores? Porque eu acho que isso influencia para você Estudamos. decidir. Tem um módulo só disso também. Na verdade, está muito atrelado a interiores, né? Mas tem um módulo onde um professor, ele fala muito sobre cores, como ela se porque comporta com a luz. Se o cara falar assim, eu quero parede preta, então vai influenciar o tipo de iluminação que você vai escolher para o ambiente. Sim, exatamente. Aí a gente precisa saber, é preto, e qual a utilidade desse espaço, né? Assim, é um quarto, como eu já fiz, como arquiteta mesmo, eu fiz um quarto que ele era praticamente todo preto, que era uma solicitação do cliente. Então, ok, mas é um quarto preto, né? Quais são as funções dele? O que ele vai fazer no dia a dia, né? Para saber como iluminar, né? Aí a gente usa os sistemas adequados, que é a quantidade de acendimentos pensados de maneira correta, e a gente trabalha com a intensidade também correta, a temperatura de cor, tudo isso a gente tem que pensar. Que absurdo. Tá né? junto com a automação, nesse caso. Junto com a automação Que eu sempre. acho que é o mais importante. Até pra Porque você trabalha a intensidade da... Sim, Sim. 100%. Importantíssimo isso. Até pra você ser gótico, É, se você for um vampiro, você tem que se preocupar com a iluminação. Não, hoje... Cara, tô até assustado, porque minha vida mudou 100%. Você dorme bem? 1%. Não, Por que será? como tá a iluminação da sua casa? na minha casa e do trabalho também, né? Então, Trabalho. eu não lembro no trabalho de ter um estudo de... A gente que fez a Não. obra lá. Eu não lembro de ter uma profissional que fez. Não, Sério mesmo, não não teve lembro mesmo. de nenhuma passagem em nenhum lugar. É. Vale a pena respeito disso, repensar, né? né? Pensar. E assim, uma Chame. coisa que ela falou Chame. nos bastidores que me chamou muita atenção. Às vezes o lugar muito iluminado causa cansaço, Sim. causa sensação de sombra, e aí você acha que tá mais escuro do que realmente tá, e na verdade não é que tá faltando iluminação, é o excesso. É o excesso. Muita sombra, o olho cansado. Causa estresse? Muito. Muita luz? Muito, muito. Até porque, assim, nós somos seres humanos diferentes, né? Então, por exemplo, eu, apesar de ser... Vou até falar algo que pode me comprometer. Polêmico de novo. Polêmico. Segunda da noite. Apesar de ser especialista em iluminação, eu gosto de pouca luz. Eu gosto de ambiente mais aconchegante, até para trabalho, assim. Eu me sinto mais confortável. Mas aí isso é uma outra questão minha. Eu tenho problema de visão muito forte, então muita luz me deixa muito cansada, com muita dor de cabeça. É algo que realmente estressa. Então, assim, é a importância de você conversar com o usuário, né, do espaço. E é claro que, por exemplo, no ambiente corporativo existe um padrão. E o padrão, geralmente, a gente não erra, sabe? Eu trabalhei num lugar que depois eu conferi a quantidade de luz que chegava na mesa de trabalho. Estava chegando 800 lux, né, na mesa de trabalho. O normal é 500. Então, estava passando um pouco. E a gente sentia muito desconforto no dia a dia. A gente sentia dor de cabeça, cansaço. Então, por isso que é importante você fazer o cálculo correto, aferir isso, né, certificar de que realmente está confortável. E a escolha do produto, como eu falei quando a gente estava conversando antes, né, é a última coisa que a gente pensa, mas é importante também, né? Hoje em dia a gente tem muitos produtos bons no mercado, que tem um difusor com uma boa qualidade, que você não vê o LED, sabe? Recuado. A gente tem muitas opções que a gente consegue proporcionar conforto também, né, na escolha desses produtos. Sim. Olha aí a questão que a gente sempre fala aqui, né? A importância de você procurar um profissional, Sim. né? Porque nós estamos falando, na verdade, da experiência, mas a experiência no nível da individualização. Não Exato. tem, ela acabou de falar, não tem um jeito certo. Exato. Eu gosto de um pouquinho mais de luz, o outro gosta de um pouquinho mais, menos luz. Um gosta de um pouquinho mais quente, o outro se sente melhor numa luz mais fria. É a individualização da experiência que nós estamos falando. Então, traz ainda mais o foco para a qualidade e a importância do profissional, né? Eu acho Sim. que mais importante do que buscar o profissional é você ter conhecimento de que existe, né, esse profissional. Porque até esse momento eu não tinha conhecimento disso. Exato. Se a gente... Eu tava pensando aqui, trazendo para o mundo corporativo. Vamos pensar assim. Sim. Sim. Aí você chama para fazer uma consultoria a um profissional e ela vê que tá entregando o dobro do que deveria entregar de iluminação. E aí você começa a reparar como líder que
produtividade tá fraca do seu serviço, você vê que eles estão estressados, com dor de cabeça. E assim, tudo isso por conta da iluminação. Sim. Acaba sendo um pouco grave, né? Para quem é o dono da empresa ou algo do tipo. Então, é o que você falou. A importância de chamar um profissional nessa situação. É que nem os casos do restaurante que você contou pra gente, fazendo né? um trocadilho, né? Todos esses problemas por excesso de foco, não pela falta dele. Né? Você entendeu? Verdade. Não, eu lembro... Não, conta pra gente o caso do restaurante, que foi muito bacana. Vida. Porque o Carlão não tá aqui pra compartilhar os casos, cara. Porque, assim, é legal trazer várias visões. Corporativo, residencial, sim. restaurante. Pô, tem vários exemplos, né? Que eu acho que você já deve ter pegado, né? Muitos. Na verdade, foi polêmica esse final de semana, né? Opa! Terceira polêmica. Vai ter mais, tá? Porque eu vou fazer uma pergunta aqui já. Então, eu tava num restaurante que é de alto padrão aqui em São Paulo e até comentei com vocês, né, que o meu tema de TCC da pós-graduação foi iluminação para restaurantes de alto padrão, que parece ser fútil, mas é necessário porque acontece muito, né, de você ir num restaurante caro e você não ter luz, o básico, né, assim, você não consegue visualizar um cardápio. Eu lembro que no sábado eu não conseguia identificar o garçom, assim, tava tão escuro que... Parece que faz de propósito, né? Exatamente. E assim, o mais interessante, imagina, você tá num restaurante de alto padrão, que você, no caso era um restaurante japonês, você não consegue ver o que você tá comendo, sabe? E é um desperdício, né? Porque realmente não era uma comida bonita, imagino, porque eu não conseguia ver. Mas era bem elaborado, sabe? Com texturas, né? Imagina, você não consegue identificar porque tá mal iluminado. E eu fiquei analisando, eu olhei pro teto, fiquei analisando, eu vi que tinha um spot em cima da minha mesa, mas ele tava direcionado pro lado. Faz sentido. Total. E a maioria tava assim, dessa forma. E aí, claro, eu comecei a analisar os produtos, eu vi mesmo que tivesse selecionado para cá, não estaria correto. Esse é um spot gigantesco para o ambiente, não é adequado. Então, assim, o que acontece falando já, o que acontece no dia a dia em relação a restaurante, que é o fato. Eles menos se importam com a iluminação. Investem em tudo, sabe? Tudo é um investimento, mas a iluminação, a gente vai ali, compra qualquer coisa e coloca aí. Não é importante. Mas é aí que tá, você coloca lá uma cadeira do Jader Almeida, sabe? Um revestimento caríssimo, importado, né? Uma pedra importada, mas como que isso vai ser evidenciado? Como que você vai destacar isso? Como que eu vou ver o mais importante, o seu alimento? Aliás, o que você está vendendo aqui, né? A comida, sabe? Então, é isso que eu fico questionando, sabe? Por que a gente quer é o menos importante? Isso é o que vai realmente enriquecer o seu negócio, né? Não faz sentido. Falta de informação? Falta de conhecimento? Falta de não informação. É possível, né? Um restaurante de alto padrão, um investimento que se faz, né? Assim, olha... É bom. Falar o quê, né? Deprimente. Falar o quê, né? Falar o quê? Não sei. Hein? Não sei. Né? Porque assim, não é por falta de investimento, né? Não. Eu sei lá, Também não deveria ser falta de estratégia. Pega muito em mim a falta de informação. Eu não sei porquê. Eu acho que pergunta polêmica agora, mais uma. Tem muito arquiteto que tem falta de conhecimento? Sim, você tocou no ponto. Você foi direto no ponto, né? Agora eu quero ver se ela... Agora eu quero ver o que ela vai fazer agora. Agora eu quero ver se ela vai responder ou se ela vai, né? Tempo. Mentira, tô brincando. Gente, essa é polêmica mesmo. Até porque os meus parceiros são arquitetos, mas eu falo isso pra eles mesmo, né? Quando a gente começa a conversar sobre projeto, eu já falo, já corrijo, isso tá errado. E eu já vou começar falando que eu passei por isso, né? Eu tava comentando antes da gente começar aqui, que antes de eu estudar iluminação, eu abri meu escritório de arquitetura, eu fiz vários projetos, né? E depois que eu comecei a estudar a iluminação, que eu fui analisar os meus projetos, eu tive vergonha. Assim, eu fiquei, nossa, tudo errado. Muita luz. Geralmente coloca muita luz, peca pelo excesso, né? Uma explosão de luz onde não tem necessidade. Ou pela falta. Acontece também. Mas geralmente o arquiteto peca pelo excesso, sabe? Tipo, coloca bastante
e não pensa na funcionalidade, no dia a dia mesmo, como que vai funcionar aquela luz no ambiente, sabe? Então, assim, eu acho que... E como eu falei no começo, a gente estuda muito pouco iluminação na faculdade. Não tem algo muito aprofundado. A própria pós, eu acho pouco, sabe? Deveria ter uma faculdade. Então, eu acho que a questão... a falta de informação, sim. Por isso que eu tô com essa intenção de falar mais de luz na internet, né? No Instagram. Muito legal. Quero falar mais, porque as pessoas precisam entender a importância disso, sabe? E assim, quando eu começo a falar de luz, me dá vontade de gritar sobre isso, falar, gente, pelo amor de Deus, é muito importante mesmo, sabe? A gente não ela provoca sensações, melhoria no seu dia a dia, no seu projeto, vai melhorar o resultado, não é tipo papo de vendedor, é real isso, né? Ela realmente vai mudar a sua vida, a luz, então... Eu acho que a gente precisa falar mais disso, né? E eu fico feliz que tem alguns light designers que estão fazendo isso já. Legal. Falam de luz na internet. Eu acho que aos poucos vai chegando, sabe? E assim, aqui, o que eu tenho sentido dos profissionais é que eles têm valorizado a nossa área, também por uma questão de otimizar o tempo deles, né? Porque é muita coisa para fazer num projeto, não é? A gente acha que é simples, mas não é. Então, às vezes, é melhor, é interessante a gente... para trabalhar com um parceiro que vai saber o que está fazendo ali naquele projeto, né? Você imagina a complexidade, né? Porque a gente está falando de projeto de luzes, de automação, dentre outras coisas, né? Sim, tem outros setores, né? Outras coisas. Mas eu vou fazer o papel aqui do advogado do diabo. Eu entendo o ponto do próprio arquiteto não ter um conhecimento tão profundo. Entendo as origens, né? Mas, olhando para o consumidor final, para o usuário final, não acontece muito do usuário final nem saber qual é a experiência que ele quer? Muito. Não, o usuário final, ele pensa que tem que colocar um plafond no meio do ambiente, um 20 por 20. Sobrepor. Sim, exatamente. Ele pensa nisso, sabe? E é muito engraçado isso. E o que eu acho mais incrível é quando a gente executa, que aí a gente vê a reação, né? Aí a gente pensa, nunca imaginei que tinha que ter uma luz de balizamento na minha sala, uma luz de balizamento no meu banheiro. Luz de balizamento? Luz de balizamento geralmente é uma luz que fica embaixo do móvel. A gente coloca para ser uma luz mais... a luz noturna. À noite, geralmente, a gente não tem que ter muita luz incidir no nosso olhar, né? Então, a gente coloca essa luz como alternativa. Eu preciso ir na sala. Então, eu ligo aquela luz que não vai estar incidindo diretamente com o meu olhar, né? Principalmente ao banheiro. Às vezes você acorda, aí você liga a luz geral do seu banheiro. Bem na sua cara direita. Eu não volto E geralmente no banheiro é aquela luz Acabou. fria, Acabou. branca, fortona. Eu já levanto, já vou ler um livro. 3h, não dá mais, gente, não durmo. Então, por isso que é importante a luz do balizamento. A gente pensa em muitas questões quando você vai fazer um projeto. E o cliente, obviamente, no começo, ele reluta um pouco, mas quando ele vai vendo o processo, e eu apresento meus projetos em 3D, né, antes de ir para o executivo, então ele vê como vai ficar o ambiente dele, as sensações, acendimento por acendimento, e daí ele já começa a entender, então vale investimento, né, ele tem que primeiro entender o que ele vai sentir naqueles ambientes. Aí depois a gente vai para o executivo e aí finalmente a gente executa, né, e é incrível, assim, todos eles ficam impressionados, que eles não imaginavam que podia ter tantas funções na luz e tanta qualidade, assim, na vida deles, né? Desculpa, Dô. Não, claro. Mais um detalhe que reforça a importância, por exemplo, da automação. Sim. Né? Porque, assim, eu sonolento na madrugada, eu não precisar acionar a luz e errar e acender a luz forte em vez da luz de balizamento, e a automação já identificar e, acende só o balizamento, já mudou toda a minha experiência. Sim. Perfeito. São vários casos, de repente, uma reunião no dia seguinte, no primeiro horário, isso me proporciona uma diferença na qualidade de sono, consequentemente, uma diferença na produtividade na reunião de amanhã. Exato. Totalmente... com certeza. E me diz uma coisa, e custo? Quanto custaria, assim, hoje um projeto? Eu sei que talvez você não possa falar em reais, mas, assim... Uma estimativa, mais ou menos.
uma porcentagem dentro de um projeto de arquitetura? Sim. Geralmente a gente pede 5% do projeto de arquitetura, né? Antes de eu dar a minha precificação do custo do meu projeto, do meu trabalho, eu converso muito com o arquiteto para entender o investimento daquele espaço, enfim. Até para saber que tipo de projeto eu vou fazer, né? Às vezes é um corporativo, ok, mas é algo simples, né? Não vai ter muita intervenção, é um residencial. Residencial geralmente já é mais complexo, né? Porque a gente pensa em todas essas sensações. Tem né? mais experiências envolvidas. Né? Exatamente. E corporativo também. Só que às vezes acontece de ser uma reforma simples, né? Então a gente tem que brifar isso também para saber como cobrar. Mas geralmente é 5%. porcentagem. E o investimento de produto, né? Depois do projeto, que a gente tinha conversado antes também. Aí pega. Tem vários tipos de modelo, né? De produto, Sim. né? Na verdade, o que a gente... Eu não vou dizer que é um custo baixo, porque primeiro que realmente eu trabalho com fornecedores que têm uma qualidade, né? Então eu indico produtos que a minha intenção é que o cliente não tenha dor de cabeça. Eu coloco um produto lá que ele vai esquecer, sabe? Ele vai ter aquela qualidade por anos e anos e anos. Mas também não é nada impossível, exorbitante. Todos os meus clientes conseguem pagar, só que é algo de qualidade. Mas aí entra aquilo que nós estávamos conversando nos bastidores. Aí entra a inversão do mindset. Não é custo, é investimento. Investimento, exatamente. Por isso que eu sempre tento, aliás, trabalho dessa forma. O cliente tem que entender o que é o projeto, o que ele vai sentir, né, o que vai proporcionar para ele, as experiências que ele vai ter por meio da luz. Depois, no final, que ele fala assim, é isso que eu quero. Aí a gente conversa sobre custo, né? Sobre investimento, enfim. É claro que antes eu faço o briefing, porque também não adianta eu pensar em 50 acendimentos por ambiente, sendo que o cliente tem um orçamento X, né? Então, a gente tem que conversar sobre o que ele gostaria de investir. E aí, posterior a isso, a gente começa a trabalhar no projeto e no final a gente tem o orçamento total. Cara, bem bacana. Eu tenho algumas perguntas, eu acho, Faça. né? Eu acho só algumas curiosidades, eu acho que as pessoas gostariam de saber. Eu acho que é bem bacana a gente falar da fita LED, porque eu vejo que hoje em dia tem bastante gente trabalhando com a fita LED. Sim. A função dela é de iluminar o ambiente ou mais de decoração? Porque assim, geralmente vai no ripado a fita LED, né? Ou no forro também. A gente usa em tudo. Em tudo quanto Você consegue usar... Pode falar, terminar, desculpa. Não, pode falar. A gente tem a fita, na verdade, nunca se usa só a fita. A gente sempre tem o perfil, né? Isso é muito importante. E eu direto brigo com os arquitetos sobre isso. Porque, por exemplo, às vezes na marcenaria... Né? Aqui Só na prateleira, fita. coloca a fitinha lá. Primeiro que a fita precisa dissipar o calor dela, né? Então, ela colada aqui vai perder vida útil, né? Então, a gente precisa colocar dentro de um perfil para melhorar isso. E também a gente fica vendo aqueles pontinhos, né? Então, esteticamente não funciona também. E eu vejo muito isso, cabeceira, sabe? Mas a fita a gente consegue usá-la, aplicar em tudo. Tanto na decoração, como uma luz geral de ambiente. A gente usa muito luminárias lineares, né? Que aí já entra naquela parte final, que é com o que iluminar, produtos, né? Sim. Isso. Mas a gente tem muito perfil que a gente usa hoje como luz geral. Luz decorativa. A gente tem um perfil que é bem interessante, inclusive... Essa semana eu vou gravar um vídeo numa obra que a gente executou lá no Jardins, que é uma clínica. E a gente tem um corrimão, tem uma curva, assim, para entrar na clínica. E a gente usou um perfil flexível, contornando. E foi uma ideia que a gente teve que aproveitar o que tinha, né? Tipo, não ia ser reformado o corrimão. Ele já existia, então a gente teve que colocar um perfil flexível. E ficou bem interessante porque a ideia era, né? A questão das sensações. Conduzir a pessoa a entrar na edificação, a entrar na clínica, né? Então, ela sente que ela tá indo por um caminho para chegar até a clínica, que ficou incrível, ficou bem bonita. Então, essa semana eu vou colocar um vídeo lá no Instagram mostrando. Pô, fica ligado, hein, gente? Ó, inclusive, todos os canais da Emily vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Sim. Exato. Mas é isso, assim, respondendo a sua pergunta, tem diferentes usos. Para você ter ideia, a gente usa perfil do balizamento que eu te falei, embaixo do móvel. Eu já usei em varanda de prédio, sabe, embaixo, assim, bem
na parte do peitoril, sabe, embaixo. Então, a gente consegue usar de diferentes formas o perfil. E como luz geral também. Nossa, é muito complexo. Tem muito assunto de iluminação. Tem muito assunto. Nos seus projetos já sabe, já, né? Tem que envolver a iluminação. Com certeza. Com certeza, né, Edu? Bora. E falando da luz amarela em específico, né? Existe diferença das tonalidades de amarelo e Sim. diferentes usos dessas tonalidades? Como é Sim. que é? Nós temos, vou tentar lembrar de todas, mas é 1800, 2500, 2700, 3000, 3500. Termina aí. Geralmente a gente usa muito 2700 e 3000. Basicamente é isso. É o que diferencia geralmente de fabricante também. Alguns fabricantes, por exemplo, o 2500 é muito amarelo, quase não chega a ser, mas lembra o âmbar, né? Então, que o âmbar é aquele bem laranja que a gente usa mais para decoração mesmo, criar um efeito, né? Tem que saber utilizar. Mas são essas diferenças e a gente se resume muito a 2.700 e 3.000. E você falou disso, eu lembrei de uma história que eu queria contar também. Outra história. Polêmica ou não? Não, essa é tranquila. Então. Que a gente... Existe eu tinha esse preconceito também de jamais misturar temperaturas de cor no ambiente, né? Isso eu falava, jamais, isso pode acontecer, né? Tem que ser tudo na mesma tonalidade. E aquilo que eu falei, que não existe uma receita de bolo, né? Existe casos e casos. E a gente pegou uma casa maravilhosa que tinha muitas aberturas anital, né? Tipo, muita clarabóia, enfim. E elas tinham intenções, né? Por exemplo, no hall de entrada tinha uma grande abertura de clarabóia que teria uma árvore suspensa, né? E aí a gente pensou, o que a gente vai fazer? Qual a situação que a gente vai ter que ter aqui à noite, né? Nesse espaço. A gente pensou na luz da lua. Então, o hall tá com a luz amarela, mas dentro da abertura zenital tem uma luz branca, refletindo no concreto. Ou seja, parece que é a luz da lua que tá entrando ali naquela abertura zenital. Porque é uma abertura mesmo, você vê o céu, né? Então, imagina que eu misturei o quente com o frio, né? E aconteceu a mesma coisa no banheiro desse mesmo cliente, porque tem uma abertura em cima da banheira. Então, a gente fez toda a luz quente no espaço. Mas essa abertura zenital, ela tem uma luz fria, né? E a gente ainda mesclou com uma luz quente porque tem um jardim vertical nessa parede, Caracas, entendeu? Olha que legal. E criou uma sensação incrível. E no lavabo deles, ficou muito interessante, porque tem uma abertura zenital também, a gente fez essa luz fria, né? Como se fosse a luz da lua. Mas o arquiteto, ele fez um grande espelho redondo. E aí, no entorno desse espelho, a gente colocou uma luz quente, que parece o sol. E em cima, a luz da lua, e no espelho, a luz do sol. Nossa Senhora. Então, ficou muito poético, né? O banheiro, assim, tudo isso por meio da luz. A gente criou essas sensações que era o que o cliente queria mesmo. Então, assim, você tem que estudar, né? Estudar o espaço, estudar o cliente, estudar o arquiteto, o que eles querem proporcionar com essa arquitetura. E aí, por meio disso, a gente define a iluminação. Legal. Bem profundo. Quanto tempo você demora para fazer um projeto? Olha, hoje, falando de etapas, né? A gente tem o estudo preliminar, de projeto executivo. Aí depende do tamanho do projeto, né? Claro, mas geralmente a etapa inicial que eu já coloco o estudo preliminar e anteprojeto juntos, uns 20 dias úteis, 25 dias. Executivo eu sempre peço mais, tem que ser uns 30 dias úteis pelo menos, porque ele é bem executivo mesmo, assim, eu coloco o detalhamento de tudo, de todas as luminárias, para a pessoa chegar na obra, abrir o projeto e conseguir executar, e mesmo assim não consegue, né? A gente tem que ir lá explicar, desenhar, falar, mas assim, geralmente é isso, o prazo é 25 dias a parte inicial e o executivo 30 dias. Legal. Pô, legal. Assim, a gente tá falando só de parte interna. E parte externa, você também atende bastante? Sim. Porque eu acho que é um pouco mais difícil, não? Trabalhar na parte externa. Você tem dia, noite. Também tem uma outra questão. Geralmente, quando a gente pega paisagismo, você tem que estudar o paisagismo, né? Eu acho incrível, mas é trabalhoso. Porque, imagina, você pega um projeto de paisagismo que aí tem
essa casa que eu tô mencionando, gente, vocês não têm Sim. ideia, era uma floresta. Tipo, Vários tipos de... Imagina que o cara fez o céu, o mar, a lua, Sim. a terra, Júpiter, dentro da casa? Você imagina nisso, cara? O cara fez tudo. Lá de fora é Pandora. Igual Avatar. Imagina. E como que é nessa Por situação? fora, então. Não, aí são dias, porque literalmente pego o projeto de paisagismo, estudo cada vegetação, cada espécie que tá lá especificada no projeto. Isso aqui é uma palmeira que tem 3 metros, vai chegar a 6. A largura dela é X. Beleza, então essa palmeira eu poderia iluminar dessa forma. Posso iluminar só o tronco, ou ilumino a... Até esqueci, agora falhou. Relva. A parte das folhagens, né? Esqueci. As copas, né, dela. Então, assim, você tem que definir o que você vai iluminar. E tem que ter coerência. Você não pode encher de luminária, né? Tipo, vou iluminar tudo. Não. Tem que ter uma certa... como é que eu posso dizer? Equilíbrio. Um equilíbrio, uma dança, Uma né? sintonia. Uma sintonia, Sim. exatamente. Então, é um estudo de dias, assim. Geralmente, a gente faz um trabalho, a gente precisa pesquisar na internet aquele produto, entender a forma dela, tentar colocar isso no 3D, porque o cliente vai ter que visualizar isso, né? E aí a gente vai fazendo os cálculos, tem que identificar também se por meio dessa luz que eu estou pensando, vai ter a iluminância correta para o espaço, né? Para a área externa, de uma forma que fique confortável, né? Não pode ficar muita luz nem pouca luz. Então, é bem trabalhoso, mas eu acho incrível. Eu adoro fazer. É muito bom. Você acha que é o mais... Níveis de dificuldade, É o assim, mais difícil. é o mais difícil? É. Pegar um paisagismo e fazer a iluminação? É o mais complexo, é o mais chato. Se você conversar com qualquer light design, ele vai dizer isso. Caraca. Mas é muito legal, Mas muito você pode trabalhar com outras cores, eu imagino, no paisagismo? Tipo, Não. um verde ou não? Não. Branco. Não. Dicas, então. Polêmica! Aí, ó, mais uma. Quinta polêmica. Polêmica Tá da muito luz bom verde. isso daqui. Tá melhor que aqueles programas da tarde lá com... Eu esqueci o nome dos programas da tarde, né? É. Tá ligado, né? Para. Vocês Quinta trouxeram a polêmica. pessoa certa. Eu só gosto, eu adoro Muito a polêmica bom, também. muito bom. Bom, então, a luz verde, né, gente, pro paisagismo, que tanto é utilizada que é errado, né? Porque, imagina só, você coloca uma luz verde no verde. O que a gente vai remeter com isso, né? Nada. Você vai deixar a vegetação estática, né? Sem movimento, sem vida. Então, por isso que a gente não utiliza a luz verde, a não ser que você queira criar algo cenográfico. Temporariamente a minha fachada inteira vai ser verde, ou a minha fachada inteira vai ser azul, rosa, né? Como acontece muito em corporativo. Uhum. Mas se você quer realmente destacar e dar vida para a vegetação, luz amarela. Sempre. Com o índice de reprodução adequado, né? Uma luz adequada para destacar a textura, a forma, o movimento da vegetação. Tem que ser uma O luz mais IRC forte. bem estudado. Não, tem que ser a luz adequada. Mas geralmente a gente Adequada. não usa muito forte, assim. É porque ela tem que, imagina que ela tem que destacar aquela vegetação de uma forma mais leve, né? Sutil, criando mesmo um movimento naquele paisagismo. Então, a gente não utiliza nada muito, muito forte. A não ser, eu tenho uma palmeira gigante aqui, de, sei lá, 9, 10 metros, como tem, né? Uhum. E eu preciso que a luz chegue lá em cima, né? Daí a gente coloca um faixa mais fechado e com uma luz intensa. Então, depende, você tem que analisar... Mas aí a intensidade é pela distância e não para dar o movimento. isso que eu Exatamente. imaginei por causa da distância, né? Exatamente. Você tá aqui, tá a 100 metros do paisagismo, né? Então, Exatamente. são casos e casos, né? Como você Casos e falou, né? casos. Mas interessante. Não use luz verde. Pelo amor de Deus. Você imagina essa mulher andando pela rua, À noite. analisando tudo, Eu cara. imagino, cara, porque eu não paro de olhar pros prédios. Não, eu Me acham agora- doido que eu fico assim. Olha que prédio é. bonito. Um prédio normal. Você fica analisando, né? Como, A que é, engenharia, como né? que é seu dia a dia? Eu Imagina tenho no que admitir- shopping. Não, eu tenho que admitir que eu dá vontade de pegar uma escadinha, tirar, iluminar eu mesma. Ali no restaurante, né? Virar aqui pra mesa, né? É. Gente, aqui na mesa, não no Não, corredor. Poderia ser assim, ou poderia, né? Sim. Admito, Sei, gente, né? eu sou insuportável. Não. Imagina. Chamar o dono, né? Falar, escuta aqui, você contratou. Não, imagina Nossa, ela no aí- restaurante japonês, já querendo vender um projeto lá. Não Vamos sei se dar é um, tudo aqui agora. sushi, se é um nuggets, não tô enxergando a minha comida. Por que eu tô comendo nuggets aqui? Não sei. Tá escuro, pô. É verdade.
Eu ia questionar. Eu ia questionar tudo. Eu quase deixei meu cartão lá. Quase, ó, me contrata que a gente vai solucionar isso aqui. Cara, nossa, mas é isso. Não, e assim, curioso, né? Às vezes quando eu ando muito ali no centro, né? Comentei com vocês, que tem prédios incríveis históricos que alguns deles não estão bem valorizados, né? Com a iluminação adequada. E aí me dá vontade de entrar lá e falar, vamos melhorar, né? Vamos destacar essa arquitetura maravilhosa, histórica, né? Cheia de história. Então, é bem isso mesmo. A gente olha e dá vontade de modificar tudo, porque a gente vê muita coisa errada, infelizmente. Com certeza. Eu tenho um outro ponto também agora, uma outra visão. Quando você vai em lugar comercial ou restaurante, o caminho pro restaurante você tem aquelas luminárias no chão. Qual que é a função dela? É pra você não pisar no mato? Ou sabe, pra direcionar? Ou é pra algum designer? É pra direcionar? É pra direcionar. Geralmente você coloca esses balizadores, né? A gente chama o produto balizador. E pra direcionar, entrar na edificação. E assim, como é para direcionar, geralmente ele tem que ter um fluxo, uma intensidade de luz baixa. Até porque ela tá no piso, ela tá diretamente no seu olhar. Então, ela não pode te ofuscar, te incomodar. Né? Eu vi essa semana, eu tava numa loja que tinha um balizador gigante e a gente aqui conversando, né? E a luz aqui, na sua cara, Falei, gente, não tá funcionando essa luz. Então, assim, você tem que pensar como iluminar também, né? Eu quero conduzir. Existem produtos que são com baixíssima intensidade, é só pra... Tem um pontinho de luz ali me indicando que ali é a entrada. É isso, sabe? É saber utilizar. Se você quer utilizar um balizador gigante, aí tem que estar na vegetação, onde não passa uma pessoa, né? É só pra iluminar o paisagismo mesmo. Então, é saber utilizar, fazer da forma certa. Tem até em área de piscina também, né? Tem algumas pessoas que fazem um projeto, né? Pra colocar iluminação no chão ali, Sim, né? a gente coloca. Geralmente, paisagismo, área externa, vem tudo junto, né? A gente coloca dentro da piscina, que é a luminária subaquática, né? Própria para destacar a parte da piscina. Aí você tem um deck, a gente pensa em alguma coisa também. Eu confesso para vocês que, particularmente, eu só coloco o balizador, assim, visível, quando o cliente pede. Eu gosto muito da luz que fica escondida. Você não sabe de onde ela tá vindo, mas ela tá iluminando, sabe? Por exemplo, se tem um deck, eu deixo o deck flutuando, sabe? Alguma coisa mais sutil, né? Sabe? Que não fica diretamente no meu olhar. Sim. Desculpa, Adê. Não, só pra enganchar aqui, já pensando um pouco também em segurança. Existem projetistas que fazem iluminação, por exemplo, em escada externa, um deck, alguma coisa assim, pra pessoa assim que tá andando assim com de certeza. Noite, não, né, sabe, ali tem um degrau ali. Sim, com certeza, porque é a luz de balizamento, né, a luz também. De orientação, a luz de segurança, então é importante ter, sempre onde tem degrau, tem que ter alguma indicação, a gente sempre coloca no projeto, porque à noite, né, mais escuro. Uma pessoa mais idosa, ou até a criança, né, de noite, né, assim, sim, pensando mais uma coisa mais comercial, né, igreja, não sei, hotel, essas coisas, né, acho que é legal, né. E geralmente também no cálculo externo, a gente tem uma iluminância mínima, né, que tem que atingir no espaço, não é muita coisa, mas tem que ter um mínimo para você conseguir visualizar o espaço, né, conseguir circular, andar. Então, a gente sempre pensa nisso também. Não, o que eu ia dizer era só um complemento. Na verdade, até ia aparecer um trocadilho, porque o que tem que brilhar, né? Se eu entendi bem, o que tem que brilhar não é a luz, né? Então, por exemplo, você esconde ali a iluminação, porque o que tem que brilhar é o deck, o que tem que brilhar é o paisagismo, é a piscina, não é a luz que tem que brilhar, né? Exato, exatamente. Nosso projeto é muito isso, né? A gente, além de proporcionar sensações, né, biológicas, emocionais, a gente pensa muito no como a pessoa vai se sentir com aquela luz. Aliado à arquitetura, a gente evidencia, né, todo o acabamento, tudo que o arquiteto pensou. Então, é por isso que os arquitetos são parceiros meus, eles gostam de trabalhar comigo porque eles sabem disso, né? Eu realmente penso em valorizar ainda mais os acabamentos, o que ele está proporcionando naquele projeto, evidenciar, né, tudo. Deve ser gratificante, né, você terminar um projeto, o cliente entrar e você vê no olhar dele aquela sensação de caracas, paz. É incrível. Você já deve ter passado por isso, né, diversas vezes. Muito direto. Como que é essa experiência? Né? Não, e assim, é interessante não só pelo cliente final, mas o arquiteto também, ele fica sempre muito impressionado, porque ele pensa, nossa,
como que a gente não pensa assim, né? Que a luz, a gente pode trabalhar de diferentes formas, diferentes sensações e trazer tanto conforto, assim, para o ambiente, né? Então, é muito detalhe. Por exemplo, iluminação para mobiliário, para prateleira, né? Geralmente eu escondo o LED, a gente faz uma cava, né? Esconde bem a luminária. A ideia o lema é nunca ver de onde está vindo a luz. A luz, ela não é protagonista, né? Ela tem que fazer a função dela mesmo, como você falou. Mas ela não tem que aparecer. É claro que tem casos que não tem como fazer, tem a luz pontual, né? Que ela tá visível. Mas, na maior parte do tempo, a gente ilumina, né, o espaço está bem iluminado, mas você pergunta de onde está vindo essa luz? Como que é isso? Né? Então, isso é algo que encanta os profissionais e os clientes e também os diferentes acendimentos, né? Eles nunca imaginam que precisam ter uma luz de balizamento no quarto, no banheiro, né? Essas coisas que a gente vai fazendo, eles ficam encantados. E aí é muito, a gente fica bem feliz mesmo no muda final. a perspectiva, né? Muda. Exatamente. Totalmente. Exatamente. Porque entende-se que tem que ter a luz, mas não da maneira que é hoje, né? Ou que era, né? É sensacional. Realmente. Muda perspectiva, muda experiência. Total. E assim, provavelmente já aconteceu com todos nós de termos estado em um ambiente e a gente lembra da experiência daquele ambiente. Puta, aquele lugar era tão bom. E talvez o que proporcionou esse agrado, essa experiência boa, foi uma iluminação correta. Exatamente. Talvez foi uma iluminação correta. Provavelmente. Eu já tô imaginando um banheiro com balizador, cara. Sem aquela coisa de aquela agressão na madrugada. Você vai chegar na empresa amanhã como? Ah, cara. Olhando pra cima. Já vou chegar na minha casa agora, no meu quarto, com duas luzes diferentes. O banheiro, aquela claridade. Vou chegar como? Entendeu? Já querendo fazer um projeto já. Aí, ó. Vamos fazer. Totalmente necessário. No meu caso, sim, pensando, olhando por esse aspecto. Eu acho que até as pessoas que estão assistindo a gente, assim, que não tem essa informação, esse conhecimento, na verdade, né? Porque, assim, a gente não é obrigado a conhecer tudo, então... Não tenha dúvida. Mas conhecimento nunca é demais, ponto, né? Então, eu acho que é importante quem tá assistindo assim, começar a pensar um pouco. Sim. Olhar pra casa, onde trabalha, no restaurante, analisar um pouco pra sentir a experiência, falar, sabe, eu acho que é legal isso, né? Até pro dia a dia, né? Não é nem questão de ser profissional, no seu dia a dia você começar a analisar, ser mais crítico, né? Acho que é bacana. Sim, é muito bacana. A gente, infelizmente, já tá quase estourado no tempo. É nada. Né? Rapaz! Pensei que ia ter mais coisas polêmicas já. Você já queria colocar mais umas polêmicas. É porque o polêmico não veio. Eu quero bater o Big Brother. O polêmico não veio. O polêmico não tá aqui. Tem que citar isso, né? Você quer bater o Big Brother? Polêmicos, Lembrei deles em vários momentos. Lembrou eu também. Vários momentos eu lembrei deles. Se o Carlão tivesse aqui, você ia dar risada. Vamos fazer uma parte 2 depois, então, com ele. Teremos que fazer, com certeza. Esse cara é uma Mas assim, para evidenciar, né? Caso você tenha conseguido a proeza de chegar até aqui e não ter entendido, para evidenciar, para a gente encerrar, né? Fala um pouquinho para a gente, para evidenciar, como a iluminação interfere no meu estado emocional. Boa. É isso. Esse é o ponto, né? Na verdade, a gente estava concluindo e eu pensando justamente sobre isso, mas eu não falei o principal, né? Por que eu trabalho com luz, né? A gente trabalha nos nossos projetos hoje com iluminação integrativa, né? Que é pensar nas sensações emocionais, psicológicas, biológicas, né? Que o usuário vai ter com aquele espaço. E a luz, ela pode gerar diferentes sensações, né? Por exemplo, você ter uma luz na sua casa que de manhã ela dá a sensação na parte interna da casa, que é o amanhecer, né? É o nascer do sol. E quando você chega, ela dá a sensação de que é o entardecer, né? Putz, agora eu vou descansar. Agora, realmente, eu tô desligando. Agora eu vou curtir minha família, vou curtir minha esposa, meu marido, meus filhos. Então, ter essa sensação te proporciona qualidade de vida, né? Falando de hospital também, que é um ponto que
muito importante. Esses dias eu estava conversando até com uma pessoa que trabalha só com hospital, projetos arquitetônicos para hospitais. Eu pensei, como é que está a luz como é que você está executando a luz, né? Porque é extremamente importante. Já foi comprovado que ambientes, quartos em hospitais que têm muito acesso à luz natural, o paciente melhora com mais rapidez. Que Olha só, bacana. Isso é um estudo bem interessante. Clínicas que têm aquele aspecto de residência, né, proporciona também uma melhoria rápida, porque a pessoa ela sente que não está no hospital, ela está em casa. Porque o hospital é desagradável. É uma experiência diferente. Ainda mais quando você está doente, né? Você está debilitado. Então, você precisa ter conforto. E você tá conversando... Pode parecer besteira. Mas você tá conversando com o relógio biológico. Você tá conversando com o subconsciente. Consequentemente, você tá conversando com a química do cérebro. Exato. Só por uma iluminação, Por velho. conta da luz. Um assunto polêmico, né? Sexto. Caracas, velho. É muita coisa, né? Exato. Muita coisa. Nós avisamos que ia ser profundo. Nós avisamos que tinha muita profundidade. E assim, tem assunto ainda para fazermos mais episódios. Vai Com ter um certeza parte 2. faremos. Vai ter um parte 2. Vai ter. Caracas. Bom, acho que eu vou chegar em casa hoje assim, né? Olhando pra cima. Vamos, né? Vamos, Todos né? nós. Você principalmente. Eu vou. Amanhã eu aguardo as mensagens, tá? A Emily tá aqui, a feedback. foto. Descobri. Vamos melhorar. Pior que no meu quarto é um plafond. Aí, ó. Olha aí. Você é contra plafond? Sim. Não, Assunto brincadeira. polêmico 7. Não é brincadeira, não. Sim. Ela é. No quarto, principalmente. Aí, Pô, um plafond aqui, ó. Vai. Assim. E só tem essa Meu pai- luz? Só tem essa? Eu cheguei e tava lá, né? Então, Só. o que eu vou fazer, né? Esse eu cheguei só. Entendi. Cheguei e tava lá. É um plafondzinho aqui que você apaga assim, ainda parece que tá aceso ainda, irrita você. Fica ali, né? Plafond. 20 por 20. Barbaridade. Vou chegar em casa e vou arrancar aquele plafond. Bora. Vou ficar sem iluminação. Coloca um plafond de luz indireta, que ele é de sobrepor, só que a luz joga pra cima, entendeu? Não é o direta. Interessante. Ele é legal, porque daí você consegue descansar um pouco mais. Interessante. Renovou seu amor. Já dei uma com os dica. plafons, Eu vou mudar, vou postar no Instagram e vou te marcar. Marca. Obrigado pela dica. Boa. Tá vendo? Muito bom. Muito bom, Du. ó. Aproveitando que você já teve essa dica, Cara. começa por você fazer as considerações finais. É só agradecer pelo conteúdo de extrema qualidade, desejar sucesso na sua carreira, nos seus sonhos, nos seus objetivos, e com certeza você trouxe um conteúdo de extrema importância para muitos profissionais e muitas pessoas que não têm conhecimento, que não são profissionais da área. Sim. Então, que você continue, né? A gente fala isso, né? Continue nessa caminhada, nessa jornada, juntando sempre automação com iluminação, que eu acho que nem você mesmo falou, né? Que andam juntas e a gente vai mudando aos poucos, né? O mundo, né? Com Trazendo certeza. informação, trazendo acesso. A gente fala que a gente não é o dono da razão, a gente não tem todo o conhecimento, mas o pouco que a gente tem, a gente replica para os demais e que as pessoas tenham um pouco de curiosidade para ir atrás mais sobre o assunto, se especializar ou ter conhecimento e etc. Então, obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente e sucesso na sua carreira. Imagina, obrigada. Eu? Tu. Emily, prazer, gratidão por você ter contribuído com o nosso Podcom, né? Acho que o tema realmente, assim, chamou muita atenção. Eu, por exemplo, não tinha nenhum conhecimento, né, até então, da importância, né, que é isso, e é muito importante mesmo. Fala até por mim. Acho que essa informação aí mudou o meu conceito total a respeito, e acho que muita gente também que está nos assistindo aí vai ter um aprendizado muito grande, né, e desejo muito sucesso para você. Para nós. Para nós. Gratidão pela sua presença, pelo seu conteúdo. Hoje foi um episódio extremamente feliz, né? Porque
principal objetivo nosso é proporcionar informação, conhecimento. E acho que, assim, falamos de um assunto extremamente importante, profundo, enriquecedor e que não tem muita divulgação, não tem muito canal hoje em dia, não tem muito acesso, né? Então, hoje a gente conseguiu, com muito sucesso, cumprir com o nosso objetivo de trazer conhecimento, de trazer informação. E corroboro com o que eles falaram, desejo muito sucesso para você. Você está entrando aí numa nova fase, numa nova jornada, então, com certeza de muito sucesso, mas a gente deseja que seja cada vez mais sucesso, cada vez mais trabalho, cada vez mais resultados expressivos, né? Os resultados desejados. E suas considerações finais. Gente, eu que agradeço, né? Eu fico muito feliz de ter um podcast que fala da nossa área, da arquitetura, da engenharia. E como a gente estava conversando antes, né? Eu quero falar mais de luz, primeiro porque realmente eu sou apaixonada por isso. Eu entendo a importância, né? Como ela pode interferir positivamente ou negativamente na vida das pessoas. Então, eu sinto essa necessidade de falar mais de luz, as pessoas entenderem a importância, né? E ter esse espaço aqui de vocês para falar, para mim foi incrível. E eu acho que foi leve, foi divertido, porque vocês são assim, e também porque falar de luz é isso, né? É leveza, é algo que realmente proporciona leveza para as pessoas, para os espaços. Então, agradeço demais o convite, estou muito feliz, foi maravilhoso. E sucesso para todos nós, e contem comigo também, tá? Legal. Obrigado. Muito bom. E a vocês que nos assistem, gratidão pela audiência de vocês. Vocês puderam perceber aí o quanto a iluminação interfere na sua experiência, no seu estado emocional, o quanto ela pode ajudar, o quanto ela pode atrapalhar, né? Para nós, a profundidade do assunto foi uma surpresa, acredito que para vocês também. E procurem conhecer mais, procurem informação, né? Procurem levar em conta e se planejarem para isso nos seus projetos, né? Lembrar do design da iluminação, fazer um projeto, né? Procurar um profissional, porque isso vocês viram o quanto interfere aí na experiência de vocês. E aquele combo que a gente sempre pede, né? Curte, compartilhe. Se vocês acharam, né, que como vocês foram surpreendidos aí pela profundidade do assunto, conhece aquele amigo, aquele tio, aquela prima, que, a iluminação da casa dela não tá tão legal, né? Tá com plafond? Compartilha, tá com o famoso plafond. Eu brinco, mas meu quarto tá assim. Então, compartilha, né? Compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, essa informação tão importante, né? E é isso, um abraço pro Carlão, que não pôde estar presente aqui conosco. Carlão, ele está com os amigos ETs dele, lá em Sergipe. Perdeu o assento especial dele. E é isso aí, gratidão. Valeu.